Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui cumprindo o imperativo que o Senhor Jesus nos deixou de levar a todos uma palavra de paz, de amor, de carinho, de esperança, de salvação, com muito carinho, com muito respeito. E eu gostaria de compartilhar com todos no livro de João, Evangelho de São João, no capítulo 8, que tem como título A Mulher Adúltera. E eu gostaria de trazer algumas considerações nesse texto maravilhoso que nos fala a respeito do Senhor Jesus durante seu ministério aqui na terra. Diz assim no capítulo 8: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu gostaria de trazer algumas considerações nesse texto, mas, em primeiro lugar, a minha oração é que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, no seu coração, que você possa absorver tudo aquilo que está nesse texto para a sua meditação, reflexão, inspiração, e que haja salvação de almas, porque, como eu sempre digo, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para levar essa mensagem do Evangelho, esse imperativo que foi determinado pelo Senhor Jesus. E eu gostaria de trazer algumas considerações antes de entrar nesse texto. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, realizando o seu ministério público, a palavra de Deus diz que Jesus ele percorria todas as cidades, aldeias, caminhando sempre para Jerusalém. Jesus era sempre visto por muitos ao seu lado, muitas pessoas ao seu lado. E Jesus estava sempre ali no templo ensinando. Jesus ia pregando, ensinando e realizando os seus feitos, os seus milagres. E Jesus se defrontou-se com várias situações,
como nós podemos ver nesse texto. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo e todo o povo vinha ter com Jesus. E ele, assentando-se, os ensinava. Jesus, ele sempre estava rodeado de multidões de pessoas e vinham pessoas de várias cidades, de várias aldeias, e Jesus não somente pregava o evangelho, mas ele ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Gostaria de abrir um parêntese. Por que eles não trouxeram também o homem? Será que só foi ela que pecou? E o texto diz assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Eles queriam apanhar o Senhor Jesus em alguma contradição contra a lei que foi dada por Deus a Moisés, para que pudesse o acusá-lo. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, está aí no versículo 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Interessante que aqui a gente observa que a gente não sabe o que Jesus estava escrevendo. De repente, Jesus estava escrevendo ali até os pecados deles. Mas o texto não nos revela isso. Simplesmente nos diz que Jesus estava escrevendo e continuou escrevendo. Isso dizia eles, tentando que para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, eles ficaram insistindo, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe o Senhor: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Nesse momento, Jesus estava tratando simplesmente deles. E, tornando a inclinar, se escrevia na terra. Jesus estava ali agora, primeiramente, tratando daquela situação com eles. Mas Jesus também ia tratar daquela situação com aquela mulher. E, tornando a inclinar, se escrevia na terra. Quando ouviram isso, diz o texto, saíram com um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Todos se ausentaram-se. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio daqueles seus acusadores. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe. Jesus agora vai tratar desta mulher. Jesus disse assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Todos já tinham se retirado. Aí Jesus pergunta à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou à mulher. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus estava dizendo a ela assim: vá e não peques mais para que não te suceda o mesmo. E eu gostaria, antes de fechar essa palavra, dizer que a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio acusar.
a ninguém. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar este homem e colocar este homem em perfeito estado, em perfeito juízo. Quando eu falo aqui o homem, eu falo no sentido genérico, homem e mulher, e colocá-los na presença de Deus em perfeito juízo. É por isso que o evangelho ele precisa ser pregado no mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas perderam a direção de Deus. Quando nós paramos para observar as coisas que têm acontecido ao nosso redor, as pessoas se distanciaram de Deus. E a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tem muitas pessoas que são inteligentes no mundo que nós vivemos, mas não são sábios. E a palavra de Deus nos diz que no Senhor Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. E se você pegar a Bíblia aí, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí está registrado tudo sobre a pessoa de Cristo, sobre o seu ministério, como ele andou, como ele se comportou, como ele viveu, como ele defrontou-se com diversas situações. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para levar até você uma palavra de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor. Não importa o que você fez ou o que está fazendo. O profeta Isaías, ele, no seu livro, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Porque o nosso Deus é misericordioso em perdoar. Aí nós estamos vendo nesse texto que Jesus não condenou esta mulher, mas ele perdoou, mas deixou um recado para ela. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela, olha, vai-te e não peques mais, para que te não suceda coisas semelhantes, como aconteceu com você. Jesus tratou daqueles escribas, dos fariseus, quando trouxeram essa mulher apanhada em pleno ato de adultério, mas também eles não trouxeram o homem, eles eram para trazer o homem também. E Jesus cuidou daqueles que estavam acusando. Se vocês não têm pecado, então atire nela a primeira pedra. E todos se retiraram. E aí Jesus agora vai e cuida dessa mulher, demonstrando o seu amor, perdoando esta mulher. E foi por isso que Jesus veio ao mundo, para salvar, buscar e perdoar, desde que haja arrependimento. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Esse Jesus que eu estou falando nesta noite é o Jesus que salva, é o Jesus que perdoa, é o Jesus que dá paz, é o Jesus que dá alegria, que dá esperança, que dá fé e que dá convicção e certeza de salvação. Que Deus nos abençoe a sua vida, abençoe a sua família. É a minha oração. Amém.